Vamos ver, galera. Boa noite. Vamos ver quem entra. Olá. Vamos ver quem chega para a live de hoje, que vai ser bem interessante. Oi, amore. Tudo bom? E aí, amiguinha? Oi. Assim a gente fica mais perto um pouquinho. A massagem do silêncio é Mariana? É isso? Eu acho que é você, né, Mari? Se for, dá um oizinho, eu tenho quase certeza. Assim a gente pelo menos fala oi, fica junto um pouquinho, eu sinto vocês pertinho, é bem gostoso. Oi, Ideia, tudo bom, prima? Oi, Loura, tudo bem? Oi, Cris, boa noite. Pessoal chegando bem animado. Hoje vai ser um papo bem gostoso de novo. A gente vem só esquentando. E aí, Adriana, tudo bom? Continua nas meditações? Continua aí firme e forte na Chakra Breathing? A gente está só aquecendo cada vez mais. Está sendo gostoso esses papos, né? Virgínia, amiga querida, está sendo tão gostoso a gente junto, apesar desse monte de quilômetro, não tem distância nenhuma, isso está sendo tão bom. E aí, Isabel, todo mundo chegando. Mari é de Mariana? Deve ser, né? Bem-vinda, Mariana. Saudade de você, amiga, bem saudade, Virgínia, bem legal. A gente vai ouvir uma musiquinha do Krishna Das. E aí, Lúcia, que bom. Mesmo confuso, deu para entrar. Oi, Cá, tava com saudade de você, tá? Tava entrando só outra representante da família Issa, tava sentindo saudade. Oi, Adite. Lúcia, aí em Lisboa já deve ser umas 11 horas, mas a gente vai fazer um papo bem gostoso. Vamos ligar uma musiquinha gostosa. E aí, Ali, muito frio em Curitiba. Mário, tudo bom? Oi, oi. Vamos curtir um minuto de Krishna Das, só pra gente chegar, só um pouquinho, respirando, super na área, Mário, bem legal. E aí, Grace, Cláudia, vamos respirando profundo, chegando. Então você, porque tem uma outra pessoa que é muito próxima a mim, que também é massagem, alguma coisa, silêncio. Oi, Kutasha, bem-vinda, super bem-vinda. Vamos inspirar profundo, tomando uma respiração bem profunda, curtindo Krishna Das um pouquinho. Inspirando bem longo. E aí, Rosália, bem-vinda. Agora a gente já bem no ritmo da música. E toma uma inspiração profunda e a gente vai intencionando estar aqui presente, conectado. E aí está ela, tudo bom? Vamos intencionando chegar e conectar aqui para que esse momento seja um momento inteiro, né? Seja um momento que a gente possa ter uma troca bem gostosa, bem profunda, completamente presente aqui. Oi, Joana, estava sentindo sua falta nas lives, que bom que você apareceu. Inspira profundo. Deixa o prana entrar. Observa o caminho da sua respiração e solta o ar também pelas narinas e relaxa o ombro e procura uma posição gostosa para você curtir esse papo. Inspira bem profundo, sempre pelas narinas, observando o caminho do ar, o caminho do prana. A respiração é sempre uma excelente âncora para a gente chegar, porque você não consegue respirar para frente e nem respirar o ar que você não conseguiu respirar. Você só consegue fazer uma inspiração de cada vez e sempre no momento presente. Então a inspiração é uma grande âncora para você ir trazendo a energia que está dispersa, focando estar no momento presente de uma forma relaxada, sem esforço. E aí, Rose,
Ana Lu. E aí, Ju, tudo bem? Inspirando profundo, chegando. A gente não inspira para guardar para daqui a 1 hora e a gente não inspira o que faltou. A gente só consegue tomar o ar do momento presente. E aí cada vez mais você vai se sentindo vital, presente, completo, relaxado. Oi, Isabel, tudo bom? Você inspira e sente que você vai sentando, seu corpo vai se acomodando na almofada, na cadeira, no sofá. E aí, Maria Luísa. E aí, quando você solta o ar, você solta qualquer tensão, você solta qualquer excesso de pensamento, qualquer dispersão de energia. Boa noite, Maria Luísa. E aí a gente vai inspirando e chegando para esse momento tão gostoso que vocês se dedicaram a estar aqui junto. E aí, Luísa, que bom que você entrou de novo. Muito bom. Camila. E aí eu acho que já dá para a gente começar a nossa conversa, né? A gente já teve um tempinho bom. Já dá para a gente começar o nosso papo. E aí, galera, como é que a gente vai para esse papo hoje? Né? É um tema que eu não conheço uma pessoa que tenha passado pela vida sem experimentar esse sentimento. E aí, Fidelis, tudo bom? Tudo bem, Dadeli? Eu não conheço ninguém que tenha passado por essa encarnação sem, em algum minuto, em algum momento, não ter sentido uma fraude, né? E a questão para a live de hoje é: você já se sentiu uma fraude? Ou quanto esforço, quanta energia você gasta na sua vida para você não tocar esse sentimento? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. É sobre isso que a gente vai ter um tempinho para refletir, para trocar, né? Eu vou compartilhar um pouco, porque esse é um tema muito recorrente, foi sempre um tema que eu experimentei em vários momentos da minha vida. Graças a Deus já integrei algumas coisas e isso já não é mais um fantasma, mas foi por muito tempo, né? E aí eu posso compartilhar sobre isso, porque eu já tive nessa cadeirinha, então eu posso conversar com vocês sobre isso. E aqui no consultório também é uma questão que muita gente traz, né? De se sentir uma fraude ou ter medo de se sentir uma fraude, ou se esforçar profundamente para efetivamente não se sentir uma fraude, né? E esse sentimento é um sentimento que eu acho que assombra o inconsciente de várias pessoas, eu acho que está no inconsciente coletivo. E acho que poucas pessoas param realmente para explorar o que é isso, de onde vem, por que está ali, né? E aí a gente fica sempre perdido dentro das emoções. Eu acho que na realidade essa é uma questão forte, dificilmente a gente tem uma educação e uma orientação que o que quer que você tenha de incômodo, de desconforto ou de sensação de fragilidade ou de fracasso, o mais produtivo é que você pare e lide com isso, né? Que você pare e sinta e procure ajuda e converse sobre isso para você poder lidar com isso. O nosso condicionamento é realmente da gente mostrar que a gente é um sucesso, que a gente está bem, né? E aí a gente já vem com esse combo de todos os desconfortos atulhados dentro da gente, né? Então, na realidade, quando a gente começa a conversar um pouco sobre você se sentir uma fraude, sobre você passar por essa sensação, antes disso a gente sempre fala um pouquinho, a gente explora um pouquinho sobre os dois tipos de característica, dois tipos de personalidade, né? As pessoas, o Krishnananda, que é um terapeuta que eu gosto muito, que também na década de 90 me influenciou muito e ajudou muito ao meu trabalho se desenvolver como ele é. Ele diz muito nas obras dele, no trabalho, nos workshops, nos treinamentos dele, que tem dois tipos de pessoas. Quando a gente fala, ele é o mesmo autor que lida com a codependência emocional, é o mesmo autor que explora você, em alguns momentos, está mais no papel de dependente emocionalmente, em outros momentos você está no papel de contradependente emocionalmente, e aí se desenvolve a linguagem da codependência, né?
e ele é muito bom. Esse trabalho, na realidade, foi desenvolvido por ele, né? O trabalho da codependência. E quando ele fala, e aí, Tânia, tudo bem? E aí, quando ele fala sobre tipos de personalidade, ele divide as pessoas em 2 tipos de personalidade. As pessoas que lidam com as emoções de uma forma positiva, isso não quer dizer positivo bom e negativo ruim, tá, gente? Quando ele fala que as pessoas lidam com as emoções de uma forma positiva, são aquelas pessoas que sentem, expressam e vivenciam o que estão sentindo. E as pessoas que vivem as emoções de uma forma negativa são aquelas pessoas que nem se dão conta que estão sentindo alguma coisa. E nesse sentido, a emoção é negativa porque ela é abafada, a emoção é negativa porque ela é negada. Então, a emoção negativa vem da negação, não porque é bom e ruim, né? O positivo e o negativo aqui. Oi, meu amor, que bom que você entrou. A Racing, a minha filha, que bom que você entrou, meu amor. Então, a emoção positiva e a emoção negativa, dentro da linguagem do Krishnananda, é muito sobre como você percebe e expressa o que você está sentindo, ou você percebe e não expressa, ou simplesmente nem expressa, né? Nem se toca de que aquilo está acontecendo dentro de você. Né? Oi, Nuri, tudo bem? Então, dentro dessa perspectiva de você se sentir uma fraude, a gente tem 2 tipos de personalidade. Tem aquela personalidade que já vem cronicamente se sentindo uma fraude, com uma questão de autoestima, e aí é um tipo de abordagem, né? E tem aquela pessoa que nega completamente esse sentimento e que sai pela vida sem saber que aquilo está dentro dela, mas que reage na vida movida por esse sentimento que ela nem se dá conta que está ali. Né? Então, ela não tem consciência do sentimento, ela não toca o sentimento e ela não expressa o sentimento de fraude. E aí, normalmente, essa pessoa que toca esse sentimento de uma forma negativa, no sentido de negar a emoção, é o falso bem resolvido, né? É a pessoa que acha que não se sente uma fraude, é a pessoa... E aí, Kátia? E aí, Layate, tudo bem? É a pessoa que acha que é mega bem resolvida, é a pessoa que acha que não sabe nem o que é isso que você está falando aí de me sentir uma fraude, mas que todas as ações dela são para provar o quanto ela é capaz. E aí, Felipe, que bom que você entrou de novo. E aí, Flávia, que bom, gente, que vocês entraram. Então, a pessoa que ela nega para ela mesma que ela se sente uma fraude, na realidade, ela às vezes não se dá conta mesmo, às vezes realmente é uma coisa que ela não percebe, mas todas as atitudes dela são desenhadas para provar o tempo todo o quanto ela é capaz, o quanto ela é eficiente, o quanto ela dá conta. Então, se todas as ações são um esforço para provar uma coisa, é porque no fundo, você se sente o oposto. Né? Isso é uma coisa muito importante quando você começa com o processo de autoexploração. Quando você começa com o processo de autoexploração, e o processo de autoexploração começa só quando você está extremamente incomodado consigo mesmo, né? É quando você está completamente exausto de fazer um esforço, né? Você, na realidade, eu não tenho nenhuma questão, eu me acho muito bom, eu me acho maravilhoso, mas isso é sempre um esforço, isso é sempre feito, não é feito com naturalidade. Sempre tem um extra, sempre tem uma coisa a mais. E quando tem uma coisa a mais é porque aquilo está mais inconsciente do que uma outra pessoa que tem a mesma sensação, a mesma frustração, o mesmo sentimento, talvez até o mesmo sistema de crenças, mas ela já tocou aquilo e ela já coloca aquilo para fora, às vezes até de uma forma exagerada, que também é uma forma de não sentir. Ela se vitima e fica jogando aquele defunto na mesa o tempo todo. Ai, meu Deus, eu me sinto uma fraude. Que aquilo já vira até uma desculpa também para ela não lidar com isso, né? Então, não existe uma fórmula mágica para você lidar com esse sentimento, a não ser você começar a aprofundar um pouco na exploração, que é o que a gente vai começar a fazer aqui, né? Então, como eu tenho explorado muito a questão da maturidade emocional, e as minhas últimas 6 lives foram em cima disso, aqui no consultório e na minha experiência pessoal, né? Porque
as coisas que eu comecei a viver. Oi, Glícia, tudo bom, amiga? Que bom. Oi, Vetri, tudo bem? Que bom que vocês entraram. As coisas que eu comecei a explorar na minha vida, eu comecei a explorar muito jovem, muito cedo, né? Tanto a minha maternidade, quanto trabalhar como terapeuta, tudo isso começou muito cedo, né? Eu me tornei mãe muito jovem, com 19, 21 anos, eu já tinha 2 filhos. Comecei a trabalhar como terapeuta e meditadora e produtora de terapeutas com 22 anos, então assim, era muito cedo. Com certeza eu não tinha os atributos para estar naquele lugar ainda, né? Então essa sensação de ser uma fraude é uma conhecida antiga que eu tive que aprender a lidar com ela desde lá de trás. E ao ter que aprender a lidar com ela desde lá de trás e também ajudar as pessoas a lidarem com isso, uma das coisas que fica claro para mim é que você se sente uma fraude quando você não está com todos os atributos e todos os pré-requisitos para você lidar com determinada situação. E aí você se coloca numa situação de ter que provar sem você se sentir com conteúdo. O que é se sentir com conteúdo? É sem você estar com recheio para aquilo, né? Na nossa cultura, infelizmente, nós fomos conduzidos a achar que esse recheio de conteúdo, ele se dá só a nível intelectual. A nossa cultura, ela realmente não levou em consideração, e muitas pessoas ainda não levam em consideração a inteligência emocional para ser algo a ser desenvolvido, ser explorado e ser tão importante quanto o intelecto e todo o conteúdo intelectual. A inteligência emocional, ela é uma bagagem que ela não é explorada como deveria desde ter idade, né? Então a gente realmente, dentro da nossa cultura, isso no todo o Ocidente todo, ele funciona muito dessa forma. Principalmente essas últimas décadas, e a gente vai chegar lá, né? Porque esse conteúdo, e aí tudo bom? Esse conteúdo emocional, esse recheio, ele só vem com tentativa, prática, erro e acerto. Tentativa, prática, erro e acerto. Tentativa, prática, erro e acerto. Mas como a gente tem uma cultura que é levada a você ter que provar que você desde cedo é um sucesso, que você desde cedo é a certinha, que você desde cedo sabe tudo, de que você desde cedo tira boa nota nas provas, você desde cedo não tem dúvidas sobre a vida, você desde cedo não tem inseguranças. E aí, Gabi, tudo bom? Bem-vinda. Quando a gente é levado a ter que dar tão certo, tão cedo o tempo todo, e culturalmente, isso não tem a ver só com os pais, não. Isso tem a ver com todo o inconsciente coletivo, porque a gente tem pais que cobraram mais, pais que cobraram menos, e eu sempre brinco, sempre vai dar no mesmo lugar, porque não tem a ver só com os pais. Tem a ver com a escola, tem a ver com o social, tem a ver com a comparação com os amigos, porque a nossa cultura, ela é toda preparada na comparação, né, e na competição. Totalmente preparada na comparação e na competição. Então aqui no consultório e até na minha vida pessoal com os meus filhos, e uma está aqui, né, e ela pode falar por ela, é muito interessante, porque tem os pais que cobraram todos os tipos de resultado, né, o filho muito cedo saber qual a faculdade queria fazer, sempre tirar excelentes notas, sempre corresponder a todas as expectativas, sempre passar numa faculdade pública. E esse filho tem as mesmas questões, as mesmas dúvidas, as mesmas inseguranças e a mesma falta de recheio que faz ele se sentir uma fraude, que um filho que teve liberdade para não ter que corresponder a tantas expectativas. Porque não é só dentro de casa que essa cobrança existe, essa cobrança ela existe em toda a sociedade. Então, se você não é cobrado dentro de casa, você é cobrado no social. Como assim você está com essa idade e não terminou a faculdade? Como assim você está com essa idade e não se casou? Como assim você está com essa idade e não teve filhos? Como assim você está com essa idade e não comprou seu apartamento? Como assim você está com essa idade e não teve seu carro próprio? Então, todas essas questões têm a cobrança interna, que a gente já carrega,
Mas a nossa cobrança interna, ela é sempre um reflexo da nossa comparação e da nossa necessidade de agradar a, né? Você quer sempre agradar a, você quer sempre corresponder a, o seu olhar está sempre para fora, então você não tem muito tempo para parar e olhar para dentro e ver realmente quais são as inseguranças que eu sinto. A Renata está falando, seja perfeita, agrade sempre, não erre nunca, seja esforçada, a lista é vasta, a lista é enorme, a lista é muito, muito grande. E aí você cria essa impressão, e aí é onde eu chego no conteúdo da maturidade emocional e da inteligência emocional. Desde adolescente, a gente se acostuma a fazer um perfil da gente ser alguém que a gente não é. Na realidade, desde a infância, isso muito dentro do contexto familiar, né? A gente já cria um personagem dentro do contexto familiar para a gente ser alguém que agrada. Então, você já cria esse personagem e você até se acostuma a ser aquilo e aquilo não te traz grandes conflitos. Mas aí, quando você vai para a adolescência, isso começa a ficar mais desafiante, porque aí na adolescência você entra nos primeiros desafios, ou de você ser a garota mais popular da escola, ou de você não ser a mais popular da escola. Aí se você não é popular, você é a nerd que dá certo e que dá cola e que está sempre dando certo. A Glícia está falando aqui do Lowen, sempre defendeu a ideia de que os pais são suficientemente bons. Assim evita a ideia de pais suficientemente bons. Sendo assim, evitam o abandono e o sufoco. Os extremos de nós afastam a inteligência emocional. Sim, com certeza. Eu gosto muito da obra do Lowen, acho muito incrível, mas na realidade a questão é que a gente quase não entrou em contato com isso, né? Pouquíssimas pessoas realmente se dedicaram. Eu até hoje aqui no consultório, é muito fácil as pessoas terem a distorção de que fazer terapia é só para quem tem um problema muito sério, uma distorção psiquiátrica ou é maluco, né? As pessoas falam, vai lá fazer aquelas maluquices, né? Você vai ter o seu tempo lá com a sua terapeuta, você está precisando. As pessoas não conseguem entender que o caminho de autoconhecimento, seja num processo terapêutico, seja em cursos de autodesenvolvimento, seja em treinamentos de meditação, o caminho de autoconhecimento, ele é para você se mapear e para você parar de se enganar que você é o personagem e descobrir quem você é. Como diz o Harry Palmer, que é a pessoa que criou o Avatar, e aqui tem a Glícia, tem a Virgínia, tem a Renata Issa, tem algumas pessoas aqui, até a Ju, que é Master Avatar, tem algumas pessoas aqui que são Masters Avatar e conhecem isso muito bem. O Harry, ele sempre diz que para você fazer uma viagem, isso eu já falei em outras lives, você primeiro precisa estar com o mapa correto. A Jane, mas aí você não é Master, eu só falei das Masters. Se eu começar a falar das, você é a minha primeira aluna, amor. A Jane, ela tem o bottom de ser a minha primeira aluna Avatar, essa fofa, foi a primeira aluna Avatar, lindinha. Tem várias pessoas que fizeram Avatar aqui, né? Mas o Harry, ele fala muito a respeito de você ter um mapa correto, de você saber aonde você está para você fazer uma viagem aonde você quer chegar. Toda a questão de você se sentir uma fraude é porque você normalmente está com um mapa de uma ideia do que você tem de você mesmo. Ou você está com um mapa de uma ideia do que você quer apresentar para as pessoas, que as pessoas vejam de você. Então, quando você tem um mapa errado de você mesmo, quando você tem uma percepção equivocada de você mesmo, você acaba se sentindo muito frustrado e na pressão você acha que não vai dar conta e você acha que vai ser pego numa fraude. Porque na realidade você está com um mapeamento errado. Então esse é um ponto para você explorar. Se você tem um bom mapeamento, se você para de se iludir com as ideias que você tem de você, se você para de se iludir com as ideias do que você gostaria de ser e você começa a investigar no fundo, o que você acha que você é, quais são as crenças, as percepções que você tem sobre você mesmo, quais são os medos, as fragilidades que você tem. E se você não torna isso um transtorno apocalíptico, se você não torna isso o fim do mundo,
né? Se você lida com isso com humanidade, que todo mundo está no mesmo barco, se sente assim. Boa noite, Xiomara, bem-vinda, tudo bom? Se você lida com isso de uma forma mais lúcida com você mesmo, você pode começar a criar esse recheio, a criar esse estofo de conteúdo para você não se sentir uma fraude, para você se sentir menos fraudulento, porque aí você já sabe o que tem em você e você já sabe ao que você realmente pode corresponder nesse momento ou não. E aí você também questionando aonde você quer chegar de verdade, você pode buscar desenvolver habilidades para você chegar lá, sem você querer chegar de uma forma tão mágica. E aí eu venho para essa outra parte, onde eu falo que tem muito mais a ver com essas gerações agora, porque a gente saiu de um extremo para o outro, né? De novo, a Glícia falou do Lowen, que os extremos nunca são bons, mas a gente, como sociedade, como humanidade, a gente saiu de um extremo para o outro. A gente saiu de uma sociedade que antigamente era extremamente repressiva, machista, não que não seja ainda, né? Mas agora a gente está em outro extremo educacional, e uma sociedade extremamente cobradora, onde muitos de nós aqui com 50 anos ou mais ouviram dos pais, né? A gente chegava em casa com 9,8 na prova, mostrava para o pai e o pai falava: você não fez mais nada que a sua obrigação, né? Assim, aquela solene, aquele carinho gostoso de reconhecimento, você não fez mais nada que a sua obrigação, porque a gente vem de uma cultura, e isso infelizmente, inclusive, pelo menos os meus pais vêm disso, eu acho que muitos também, a gente vem de uma cultura que não tem 50 anos, aonde filho era encarado como mão de obra auxiliar em casa, seja para assumir um cargo na empresa, seja para assumir uma enxada na lavoura. Filho não era encarado como é hoje em dia, e isso não estou falando de 5 séculos atrás, não. Isso eu estou falando, pelo menos, do que eu percebo, da geração dos meus pais. Estou falando da geração de alguns pais de clientes meus e de pessoas que eu conheço. E aí, Pagal, tudo bom? Então, a gente saiu desse extremo que escravocrata, inclusive dentro de casa, né? É um extremo escravocrata, inclusive dentro de casa, dentro do seio familiar. Quem tem mais de 50 já ouviu frases como: criança não tem querer, isso não é para você, esse lugar não te serve, quando você crescer você tem opinião. Então, assim, a gente saiu de uma educação totalmente castradora, onde a gente não tinha direito a nada. Isso eu estou falando em regras gerais, é lógico que sempre tem as exceções, graças a Deus. Infelizmente eu não fui uma delas, mas por outro lado me ajudou muito também. Mas tem as exceções, que os pais não eram pessoas tão rígidas, mas isso é uma grande exceção. Na maioria das vezes, nossos pais receberam, vem melhorando muito, né, Gabi? Mas temos coisas, né? Nossos pais eram pessoas extremamente repressoras e cobradoras, que tiveram pais mais repressores e mais cobradores ainda. Então, na cabeça deles, repetir era o normal, repetir era o mais fácil, né? Repetir era o que tinha para ser feito. E aí a gente vai para uma outra geração, que tem um educador brasileiro, se não me engano, é o Itamir, né? Que ele escreveu, é o Itamir, sim. Ele escreveu um livro sobre a geração peito de frango, que é o que a gente agora, como adulta, essa galera que está aqui na faixa de 50, tem uma galera mais jovem um pouco, né? Mas assim, todo mundo que está aqui passa mais ou menos por isso. Eu, na realidade, eu não sou a filha da geração peito de frango, a mãe da geração peito de frango que eu sou, não sou a filha, né? Mas tem os filhos da geração peito de frango e tem os pais da geração peito de frango. O que é a geração peito de frango? Esse educador, ele diz que antigamente, quando você sentava à mesa, e isso eu experimentei, porque na minha casa era assim, conheço várias casas que eram assim, a gente sentava para almoçar, para jantar, para fazer as refeições junto, e o pai, ele era a pessoa que se servia primeiro, os filhos tinham que esperar, né? O pai, ele se servia, e normalmente, lá em casa, meu pai gostava do peito, então o peito de frango era para ele,
porque ele era quem provia a casa, era o chefe da casa, criança nem abria a boca, então tinha uma hierarquia, inclusive, para comida, né? Lugar que o filho sentava. Então, na realidade, nós somos filhos, e aí eu me incluo dentro disso, de uma educação onde cala a boca, o que sobrar é seu. Então, deixa o seu pai se servir, deixa a sua mãe se servir, e o que sobrar fica para você, né? E isso é uma parte, né? E aí, essa geração que foi criada dessa forma, quando a gente vem para essa nova época de vida, onde tudo fica mais fácil, onde chega a tecnologia, onde o dinheiro fica mais fácil, onde a gente saiu de um período de ditadura, onde teve um pós-guerra, onde tudo começou a flexibilizar mais em termos financeiros, mesmo a gente não podendo, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. Isso não é uma teoria minha, não, tá? Isso é uma teoria de um educador que eu admiro muito. E aí a gente passa a gente dar o peito de frango para os filhos. Então aí agora a gente senta na mesa e aí a gente cria os nossos filhos. Você não quer criar aquele trauma na criança, né? Você não quer que a criança só coma a sobrecoxa, o sobre, o dorso da galinha, enfim, né? Aí você não quer criar aquilo. Você nunca viu uma coxa na vida, Jane? Sorte a sua. Tive que conversar com a asinha da galinha há muito tempo, filha. Muito tempo, era eu e a asa e eu, né? Mas, enfim, aí a gente tem os filhos e aí você quer dar o peito pro filho. E aí você serve o filho primeiro. E aí você se preocupa com o filho. Então você vai criando pro filho uma ideia de especialidade e de que as coisas chegam com uma certa facilidade, que isso também faz com que um filho não se prepare. Então a gente saiu de um extremo, aonde a gente tinha que dar conta de tudo e aonde a gente tinha que se esforçar para tudo e muito cedo a gente tinha que corresponder a tudo, né? E a gente vem para outro extremo, aonde o filho não tem que corresponder a nada, aonde o filho começa a ter uma série de facilidades e regalias e isso até mesmo em termos da facilidade tecnológica. Então aí essa pessoa chega no mercado de trabalho, essa pessoa completa a idade de ter que ir para a vida e ela tem que desempenhar um personagem de estar adulto, de estar pronto, de saber corresponder a algumas coisas que ela não teve estofo, que ela não teve preparo, ela não pôde se colocar à prova, ela não pôde se testar, ela não pôde cair e levantar sozinha. E se você não caiu e não levantou sozinha vezes o suficiente na sua vida, você sempre vai se sentir uma fraude. Né? Equilíbrio na suficiência, exatamente. Equilíbrio na suficiência. E isso é um mistério, não tem uma regra. Né? Isso realmente, mas a gente tem que ter muita consciência sobre isso. Isso que você está falando, Glícia, é muito incrível. Porque realmente o equilíbrio na suficiência é uma coisa primordial. Só que não depende só da educação familiar. Isso é uma questão também social, isso também é uma questão educacional, isso também é uma questão de todo o inconsciente coletivo. Porque às vezes, e eu passei algumas vezes por isso, né? Eu tentava muito buscar esse equilíbrio, né? E não sei se eu consegui muito, mas eu tentei em virtude de tudo que eu explorava, dos livros que eu lia, das meditações que eu fazia. Era muito complexo tão cedo ser mãe e ao mesmo tempo ser meditadora, trabalhar com renascimento e ter que equilibrar entre dar direção e dar liberdade. Tão jovem, né? Isso foi muito complexo. Por outro lado, foi muito fortalecedor. Mas quando você para olhar para tudo isso, dentro desse equilíbrio, você começa a dar uma certa liberdade ou cobrar algumas coisas que, se não está de acordo com o social onde seus filhos frequentam, os seus filhos também não vão aceitar aquilo. Então, quando os meus filhos eram adolescentes, a gente passou por um período que eu já tinha condição de ter empregada, mas eu fazia questão de ter empregada só 3 vezes por semana, para 2 vezes na semana eles terem a responsabilidade de fazer a própria cama, de lavar o banheiro, de lavar a louça, de cuidar do cachorro, de dar banho no cachorro. E isso era uma crise.
Era uma crise porque o social todo externo, todos os amigos não faziam isso. Todos os amigos tinham um outro tipo de vida. Então, era comprar uma encrenca fora do normal. Cada vez que eles tinham que descer para passear com o cachorro e cruzava com um amigo na rua, aquilo era o fim do mundo, porque assim, ter algum tipo de responsabilidade que os amigos não tinham, aquilo já criava um atrito. Então, a gente não está falando só de uma educação dentro de casa, né? A gente está falando de toda uma questão sociológica, de toda uma questão não só psicológica, mas sociológica mesmo, aonde quando você chega, isso eu observo aqui no Rio, quando eu observo o grupo de clientes que eu tenho, aqui no Rio é muito normal, e eu acho que em outras cidades também, as pessoas seguirem juntas. Fizeram o colegial em determinado lugar e depois seguiram juntos para a faculdade, porque os pais também frequentam os mesmos lugares. A gente não precisa falar nomes de escolas e outras coisas, mas enfim. As pessoas seguem todo um protocolo, né? Que todo mundo fez jardim de infância no Chapeuzinho Vermelho, depois dali foi para Parará, segundo grau não sei aonde, e aí depois a gente vai fazer a faculdade tal, e aí a gente vai fazer o work experience em tal lugar assim, assim, e vai aquela galera toda, né? Todo mundo no combo junto. O filho que não está no combo, ele já se sente completamente fora do contexto. E esse fora do contexto, ele vai se refletindo quando a pessoa tem que entrar no mercado de trabalho. Então, você não entrar em contato. Oi, Marina, tudo bom? A gente está curtindo muito as coisas, viu? Está sendo muito legal. Bem-vinda. Então, você não entrar em contato com as suas sensações de fragilidade, você não entrar em contato com as suas sensações de impotência, você não entrar em contato com a sua sensação de que realmente você não é capaz de, ou principalmente você seguir pela vida fora completamente iludido de que você é o máximo, como a mãe disse que você é o máximo, aí algumas namoradas disseram que você era o máximo, e aí por acaso você conseguiu seguir se sentindo o máximo até uns 20 e poucos anos, esses são os mais ferrados. Esses realmente vão se sentir uma fraude o resto da vida, porque ninguém comunicou a eles que não adianta só um corpinho bonito, uma cara bonita, um status social e ter frequentado alguns lugares. Então, essas pessoas, haja terapia para dar conserto nisso. Porque aí foi ali, né, tratado na papinha, cresceu tratado na papinha, e mamãe sempre dizendo que você é a joia da mamãe, você é maravilhoso, se essa menina não te acha o máximo, ela não te merece, porque você realmente é o máximo. Então, se essa menina não consegue reconhecer que só de estar com você ela tem que dar graças a Deus, você não precisa fazer nada, meu filho, você só precisa estar lá, que afinal de contas você é maravilhoso, né? Você é sensacional. Isso enjambra a alma de uma pessoa de um jeito, se ela segue assim até 20 e poucos anos, que depois, só lá com 70 anos, talvez ela possa acordar do caixote que ela tomou, de entender, né? E eu conheço, infelizmente, às vezes algumas pessoas, né? Isso eu já ouvi de alguns mestres, de alguns professores, e eu acho perfeito, né? Às vezes você ter muito dinheiro é um azar, às vezes você ser muito bonito é um azar, às vezes você ter isso junto é um azar triplicado, porque não deixa você lidar com a normalidade na vida. Você está sempre se sentindo especial muito cedo, você está sempre se sentindo maravilhoso, sendo poupado pela vida muito cedo. Então, quando você tem que lidar com alguma situação onde você não é poupado, onde você tem que se doar completamente, onde você tem que fazer o que todo mundo faz na vida em algum momento para conquistar alguma coisa, que é isso que eu falo muito com os meus clientes, você tem que saber pagar o preço de. Você receber tudo de mão beijada não te dá um ensinamento de que tudo tem um preço a ser pago. Eu não estou falando em termos de dinheiro, é um preço energético, um preço de investimento, um preço de fé, um preço de entrega. Tudo na vida tem um preço a ser pago. E se você se sente pronto para pagar o preço pelo que quer que seja, você entra sem ser uma fraude em lugar nenhum. Você está pronto.
Isso é o que eu chamo de maturidade emocional. Né? Você realmente está pronto quando você está pronto para pagar o preço. Tá bom, é isso que eu tenho que fazer para ter isso? Ok, então eu vou fazer. O que eu tenho? Eu quero chegar aqui e o que eu tenho que fazer, que corresponder para ter isso? Mas toda crise existencial está em todo mundo quer o que o amiguinho tem, a grama do vizinho é mais verde, né? A grama do vizinho é maravilhosa, a mulher do vizinho é sensacional, só a sua acorda com olheira e bafo. Aquela barriga da tua mulher que pendura, então, Deus que me defenda, a mulher do vizinho, uau! Né? Todo mundo adora olhar pro do vizinho, achando que o do vizinho é melhor. Ou seja, você não tem você quer e conquista. Depois que você conquista, o brinquedo perdeu a graça. Então vamos olhar agora qual a outra conquista que eu quero. Você não para ver realmente o que é importante para você. E se aquilo é importante para você e você se esforçou para conquistar, se esforça para manter o que você conquistou. Todo mundo aqui ou leu ou ouviu, ou já teve contato com a obra do Pequeno Príncipe. É uma obra que é uma puta educação emocional para a criança desde cedo. Mas poucos pais ensinam para os filhos que aquilo tem que ser levado a sério. Que aquilo ali realmente tem que ser levado a sério. Você se torna eternamente responsável por aquilo que você cativa. Como as pessoas não entendem a profundidade disso, como as pessoas não são treinadas a lidar com a profundidade disso, elas vivem no mundo do querer, do desejo. Agora eu desejo isso, agora eu desejo aquilo, agora eu desejo aquilo outro, agora eu desejo aquilo cá. E a pessoa vai evoluindo nos desejos dela e descartando o que foi conquistado. Então, ela quer aquilo, mas quando alguém fala assim, mas para você ter isso, você tem que abrir mão disso, ou para você ter isso, você tem que se esforçar dessa forma, para você ter isso, você tem que ser desse jeito. Ah, não, mas isso eu não quero. Assim eu não estou afim. Assim isso é muito esforço. Assim é demais para mim. Então tem algumas coisas que são termômetros para você perceber se você já encontrou esse equilíbrio, como a Glícia disse, esse equilíbrio de suficiência dentro de você. Né? Gostei muito, Glícia, de você ter citado Lowen. Gostei muito mesmo, viu? Obrigada. Para você ver se você encontrou você mesmo esse equilíbrio de suficiência dentro de você, observa se você está sempre precisando de aplauso ou se você é feliz com o que você faz, sendo elogiado, reconhecido ou não. Observa se tudo que você faz um pouco e olha para ver se tem alguém olhando. Peraí, deixa eu ver, tem alguém vendo? Ai, tem alguém admirando? Ai, tem alguém que vai ver o que eu estou fazendo? Observa se o seu ego é compulsivo por chamar a atenção e receber palminha da mamãe. Ei, o filhinho conseguiu amarrar o cadastro do sapato. Com 3 anos é ótimo, com 40 é horrível. Não faz isso, amigo, não faz. Não faz, porque você vai ter que se esforçar muito para ninguém descobrir que você se sente uma fraude. Você vai ter que falar muito, fazer muito barulho, gesticular muito ou se esconder muito. Aí vão ter 2 alternativas, ou você vai ser extrovertido em excesso, que aí nessa extroversão em excesso ninguém percebe que você se sente uma mentira, ou você vai ter que ser completamente antissocial, porque também aí ninguém vai poder te questionar, mas você não vai poder usufruir da vida de uma forma fluida e natural. Isso construído por você mesmo, isso construído por você mesmo, esse aprisionamento é construído por você mesmo, porque você não lida com as suas demandas da forma que precisa para internamente você se sentir um adulto com conteúdo. E esse conteúdo não é curso, porque eu conheço muitas pessoas, muitas pessoas que têm essa sensação de ser uma fraude e aí fazem um curso, fazem outro curso, fazem outro curso, fazem outro curso e aí vai para MBA e do MBA vai para não sei mais para onde, vai para não sei, e vai enchendo a vida de canudo. Mas não para, porque se ela parar e for testada, questionada ou colocada à prova, ela não vai saber o que fazer.
Não é sobre isso, não é esse conteúdo. É o conteúdo de saber estar proativo para estar realmente disponível para bancar o esforço. Estar realmente disponível para corresponder à vida de uma forma adulta, de uma forma madura. Isso não quer dizer corresponder à vida de uma forma séria. Quer dizer apenas que você responde por todos os seus atos, por todos os seus desejos, por todas as suas conquistas e por tudo que você quis. Se você para avaliar se o que você tem na vida, você ainda se questiona se você quer pagar o preço por isso ou não, vai mais fundo um pouco nessa investigação e vê se realmente você está no lugar certo, no trabalho certo, com a pessoa certa. Se é isso que você quer. Se não quer, toma coragem e muda, mas procura alguma coisa que vale a pena você investir a sua vida, a sua energia, a sua fé e que você não tenha que mudar de ideia a cada momento, a cada minuto, a cada instante. E não tenha que receber aplauso a cada instante. E não tenha que receber estrelinha na prova da professora a cada instante. Você não está mais no colegial, a professora não está olhando a sua prova, não tem ninguém prestando atenção no que você está fazendo. É uma questão de realização pessoal. É uma questão de quanto mais você dá conta, mais feliz você fica. Quanto mais você dá conta, mais livre você fica. Quanto mais você dá conta, mais seguro você fica. E você pode fazer isso de uma forma vulnerável, porque é de verdade. Se você está fazendo esforço, se você está precisando maquiar, se você está se sentindo esgotado, se você tem que fazer um personagem ou se você tem que fugir para não te verem, é porque o que você conquistou não é real, não é seu e você não está com todos os conteúdos que você precisa para você seguir. Você não está com esse recheio pronto. E existem formas de você criar esse recheio. A primeira delas é você ser honesto com você mesmo e dizer, eu não tenho recheio. Eu gostaria, mas ainda não tenho. Eu quero construir. Essa é a primeira forma. A primeira forma é admitir. É admitir que, para você mesmo, não é para ninguém. É admitir que você não tem o que você gostaria de ser, que você não é quem você gostaria de ser. Mas você pode se tornar. Você pode se tornar qualquer coisa, desde que você saiba de onde você está partindo, desde que você saiba exatamente aonde você está, o que você sente, quem você é dentro de você. Desde que você saiba o que você quer de verdade. Não é ficar pulando de um galho para o outro, de um galho para o outro, de um galho para o outro, querendo fazer tudo, querendo estar em tudo ao mesmo tempo, para não ter que lidar com nada com profundidade. Isso é uma outra dica legal. Se você vai em qualquer coisa com profundidade, você cria recheio e conteúdo e você para de se sentir uma fraude. Se você vai em qualquer coisa que você acredita valer a pena, com profundidade, seja ela qual for, seja a nível emocional, seja a nível espiritual, seja em relação a trabalho, mas se você pega e abraça e paga o preço por aquilo e se desgasta e se envolve, como eu digo aqui no consultório, perde o couro, amigo, realmente perde o couro, né? Porque senão é sempre muita frustração para pouco esforço. É muita frustração para pouco esforço, porque no fundo não teve esforço. E sem o esforço, aquilo não é seu, você não se apropria. Qualquer coisa que você conquista sem o mínimo de esforço, você não se sente no direito de ter. Aquilo não é seu. Você pode ganhar coisas. E todo mundo pode, eu adoro quando eu ganho coisas, mas você tem que mostrar envolvimento, dedicação e esforço, pelo menos, para manter aquilo que você ganhou. Se você é herdeiro, ganhou uma herança, que bom, maravilha. Faz o melhor que você puder com isso. Usufrui disso da forma mais madura possível. Queira aumentar aquilo, já que você ganhou uma coisa tão boa, já que você ganhou uma coisa grande, que você gosta, que você se orgulha, amplia o que você ganhou. Torna aquilo maior.
Coloca a sua fragrância, a sua energia para aquilo crescer mais. Não fica acomodado, só usufruindo. A sensação de fraude, ela vem muito da falta de investimento interno, da falta de colaboração real, da falta de dedicação real, né? Então, isso traz a sensação da pessoa se sentir fraudulenta. Porque ela está tentando enganar que ela merece uma coisa que ela acredita que ela não merece. E aí isso cria um conflito. Você querer ter algo que no fundo você sabe que você não merece ter, cria uma sensação de conflito muito grande. E aí cria essa sensação de você ser fraudulento. Cria essa sensação de você não poder corresponder exatamente àquilo que você está ali investindo para estar. Quando na realidade, quando você para e fala, é isso que eu tenho, é com isso que eu vou crescer, é com isso que eu vou ser feliz nesse momento presente agora. Eu vou parar de olhar para frente, eu vou olhar para o que eu tenho aqui e agora, e com isso que eu tenho, eu vou fazer o meu melhor. Se você tentar isso profundamente, em cada coisa que você tiver, em cada atributo que você tiver, em cada oportunidade que você tiver, se você fizer isso com profundidade, é impossível você ter essa sensação de ser uma fraude. É impossível você tocar esse espaço, né? Então, essa é a minha dica de hoje, né? Se alguém tem alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa, se alguém quer falar, pode colocar aqui, que eu já coloquei as coisas que eu queria colocar. Então, quem quiser fazer qualquer pergunta ou interagir ou contribuir, fica à vontade. Para todos vocês que estão entrando, compartilhar comigo qualquer coisa no direct, é só vocês deixarem que depois eu dou uma olhadinha, né? Na próxima live a gente vai estar conversando sobre uma sensação que é muito próxima dessa de hoje, né? Que é a sensação de fraude, que isso, eu estou trazendo coisas que ocorrem muito, com as quais eu tenho que lidar muito aqui. Então, na próxima live, a gente vai estar falando de uma prima da sensação de fraude, que é uma sensação chamada inadequação. Isso é o tema da próxima live, né? A gente vai estar conversando um pouco sobre a sensação de inadequação. Parece que elas são a mesma coisa, mas não são. Elas vêm de raízes muito diferentes, elas vêm de sensações muito diferentes. A sensação de fraude, ela vem realmente ou de você se poupar de passar por algo, ou de você se poupar de não curar uma dor que você tem. De qualquer forma, você está evitando alguma coisa que é só parar, lidar com ela e você seguir, né? É você evitar olhar para uma sensação e para um mapeamento que você já desconfia que você não é aquilo, mas você não quer olhar muito. Então, isso tem a ver com a sensação de fraude. A outra, a gente vai conversar na semana que vem. Todos os vídeos estão sendo salvos no meu canal do YouTube. Quem puder se inscrever no canal do YouTube, quem puder curtir o canal do YouTube e divulgar, eu super agradeço. As últimas 6 lives, que são uma sequência, estão todas lá em ordem decrescente. Então, meu canal no YouTube é Mânica Apsara, né? Quem quiser alguma informação sobre o meu trabalho ou saber um pouquinho mais sobre mim, o meu site é www.manicaterapiaemeditação.com.br, sem cedilha e sem tio. E quem quiser deixar qualquer mensagem aqui ou qualquer dúvida sobre esse tema ou sobre o próximo tema ou sugestões para algum tema posteriormente, é só mandar para mim por direct que a gente conversa. Eu agradeço super a atenção de vocês, agradeço a troca, agradeço a presença, agradeço o tempo. As meditações, eu tenho deixado a explicação da Chakra Breathing e tenho deixado a Chakra Breathing tanto no Instagram quanto no IGTV. São formas bem práticas de você lidar com esse conteúdo emocional que a gente levanta aqui. Então, quem puder, pode pegar a meditação lá no IGTV ou no Instagram e fazer. Eu agradeço profundamente o tempo de vocês. Um beijo grande, uma ótima semana e quarta-feira que vem eu estou aguardando todos vocês aqui. Quarta-feira que vem eu espero por vocês. Um beijo enorme.